Olá, veja nesta edição. Setor frigorífico. Mais proteção para 170 mil profissionais durante a pandemia. As recomendações e medidas tomadas pelo Ministério Público do Trabalho para proteger trabalhadores em plataformas de petróleo e gás. A importância do uso de equipamentos de proteção individual em meio à crise do coronavírus. MPT passa a realizar mediações virtuais em todo o país. Trabalho infantil. Como a pandemia pode afetar ainda mais crianças e adolescentes. E entenda o que muda com a decisão do STF de que a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional. Essas e outras informações sobre o dia a dia do MPT a partir de agora. Lavar as mãos, usar máscaras e evitar contato físico são algumas das orientações da OMS e do Ministério da Saúde durante a pandemia. Mas você já parou para pensar em como tem sido a rotina de alguns setores, como o da produção de alimentos? A situação dos frigoríficos em todo o país tem chamado a atenção das autoridades, em especial do MPT. Veja os motivos na reportagem. Um dos segmentos que mais preocupam neste período de pandemia é o dos frigoríficos. Nessas fábricas, os funcionários costumam ficar bem próximos uns dos outros, geralmente num espaço fechado, um prato cheio para a disseminação da Covid-19. O trabalhador está vindo trabalhar muito preocupado. O nosso setor ele é essencial, extremamente essencial, porque a gente lida com alimento, né? Não pode ter o desabastecimento. Então, o nosso trabalhador tem vindo, né? A gente conseguiu com as empresas, a liberação do pessoal do grupo de risco, né, gestante, a gente conseguiu as pessoas que são sintomáticas também ser liberado, então teve uma mudança muito grande. E é justamente para guiar essas mudanças que o Ministério Público do Trabalho divulgou uma série de recomendações para essas indústrias. Distância de 1,80 m entre os funcionários, escalas para a ida aos refeitórios e vestiários, limpeza frequente dos equipamentos e afastamento imediato de funcionários com sintomas da doença são algumas delas. Mesmo com tantas orientações, frigoríficos de estados como Rio Grande do Sul chamam a atenção por concentrarem 30% dos casos de todo o estado até o fim de maio. Hoje nós temos 21 unidades frigoríficas no estado com casos confirmados de Covid-19, totalizando então 2.161 casos confirmados de Covid apenas em trabalhadores do setor de frigoríficos. Além disso, temos 3 óbitos diretos relacionados a trabalhadores do setor e 10 óbitos de contactantes, que são pessoas que mantiveram contato com trabalhadores dos frigoríficos do estado. Em apenas um mês, o MPT do Rio Grande do Sul recebeu cerca de 130 denúncias relativas a direitos trabalhistas desrespeitados por conta da pandemia. Entre as principais irregularidades estão a falta de equipamentos de proteção individual, além do compartilhamento compulsório de ferramentas de trabalho. Em face desse cenário, então, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul já tem inquéritos instaurados em face de 30 unidades frigoríficas, 30 plantas frigoríficas, 3 ações civis públicas ajuizadas, além de TACs firmados com 13 plantas frigoríficas no estado do Rio Grande do Sul. Essa atuação ela tem sido importante a fim de que possamos pautar determinadas medidas de prevenção que precisam ser adotadas pela indústria. No interior do estado, a JBS de Passo Fundo foi obrigada a afastar os funcionários por 14 dias após expor trabalhadores ao risco de contágio pela Covid-19. Já a Agro Daniele, que atua em 5 cidades, assinou um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho e teve que se comprometer a garantir a segurança dos seus mais de 2.000 empregados durante a crise. O que foi grato para nós foi a parceria que se construiu entre o nosso ramo da alimentação, né, no setor do frigorífico, com o Ministério Público do Trabalho na nossa região do Rio Grande do Sul aqui, né, junto com os procuradores, né? Então teve uma efetividade de trabalho em conjunto, de troca de informação, que a gente conseguiu aplicar isso dentro das plantas.
As ações do MPT vão além do Rio Grande do Sul. Por meio do Projeto Nacional de Adequação do Meio Ambiente do Trabalho em Frigoríficos, o órgão já assegurou medidas de proteção à saúde de 500 mil trabalhadores, 170 mil deles só no período da pandemia. Até o fim de maio, foram firmados termos de ajuste de conduta que abrangem 78 unidades frigoríficas em todo o país. O Ministério Público do Trabalho tem realizado investigações para apurar a contaminação de trabalhadores pela Covid-19 em plataformas de petróleo e gás. O órgão também fez recomendações para prevenir a disseminação do novo coronavírus no setor. Serviço considerado essencial. As plataformas de petróleo e gás não puderam parar durante a pandemia e parte das empresas do setor não tomaram medidas suficientes para proteger os trabalhadores. O máximo que eles faziam era monitorar os trabalhadores que apresentassem sintomas e esses trabalhadores eram liberados para procurar uma unidade de saúde ou para cumprir a quarentena em casa, até que os sintomas desaparecessem. O que pode ter contribuído para o surgimento de casos do novo coronavírus entre os profissionais. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, até 25 de maio foram registrados 466 casos de empregados que testaram positivo para a Covid-19. Por isso, a ANP publicou uma resolução com requisitos que devem ser seguidos pelas empresas. Um deles é a identificação de perigos e análise de riscos específicos associados ao cenário da pandemia e a necessidade de submissão de documentos para a ANP previamente ao início ou reinício de operações. Paralelamente a essas medidas, o Ministério Público do Trabalho foi além. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o órgão realizou uma audiência para investigar a contaminação de trabalhadores pelo novo coronavírus na plataforma petrolífera localizada no litoral de Marataízes. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 77 trabalhadores, 61 testaram positivo. Para evitar a disseminação do vírus, o MPT, por meio da Operação Ouro Negro, publicou recomendações de medidas de proteção que devem ser seguidas pelos empregadores. Entre elas, fornecimento de insumos e locais para adequada higienização das mãos, como sabonete líquido, toalhas descartáveis e álcool em gel. Flexibilização dos horários de trabalho com garantia de irredutibilidade salarial e disponibilização de equipamentos de proteção individual. Uma das medidas mais eficazes que vem sendo adotada é a testagem dos trabalhadores antes do embarque. Vem sendo realizado o teste rápido, de modo que é possível afastar do embarque, do trabalho, aqueles trabalhadores que estão assintomáticos, mas testam positivo. O embarque apenas daqueles trabalhadores que são essenciais para a realização das atividades, de modo que não fossem realizadas atividades que não eram importantes e necessárias naquele momento. O documento, que também abrange profissionais terceirizados, recomenda o isolamento do trabalhador que apresente sintomas até o desembarque, garantindo a ele assistência, salário e emprego. Todas essas medidas vêm sendo acompanhadas pelas denúncias que temos recebido aqui no MPT e em contato constante, tanto com os parceiros do projeto Ouro Negro e com as empresas denunciadas, para que haja uma correção breve dessas medidas que estão apresentando algum tipo de falhas e assim se evite que novos surtos ocorram nas unidades em alto mar. As ações do MPT seguem em andamento. Qualquer trabalhador pode denunciar de forma anônima pelo aplicativo MPT Pardal e pelo site do MPT. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar daqui a pouco. Mais segurança na pandemia. MPT realiza mediações virtuais. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br.
A Covid-19 segue preocupando autoridades e cidadãos por todo o mundo. Diante disso, não há medida melhor do que a prevenção. É por isso que o MPT tem desenvolvido e apoiado uma série de campanhas que promovem a proteção de trabalhadores que não podem parar. Sem uma vacina para a Covid-19, a palavra de ordem é prevenção. É nesse contexto que os chamados EPIs entram em cena. O EPI, Equipamento de Proteção Individual, que é de uso obrigatório por todo colaborador que trabalha em área de risco ocupacional, assume um papel importantíssimo no cenário mundial, pois, devido à pandemia por Covid-19, o risco de transmissibilidade das partículas virais é imenso. E como cuidado nunca é demais, campanhas que estimulam o uso desses equipamentos são fundamentais. Diante disso, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu uma série de ações que incentivam o uso das máscaras. Vai de máscara e eu abraço esta causa, eu uso máscara, são algumas delas. E se o assunto é proteção, todos os estabelecimentos que estão funcionando precisam redobrar os cuidados. Este supermercado, que fica no Distrito Federal, adotou uma série de medidas que vão além do fornecimento de máscaras, toucas e álcool em gel. Colocamos um funcionário higienizando carrinhos e cestas, proteção de acrílico para evitar o contato do operador com o cliente, adesivo de chão para distanciar um cliente do outro, evitando aglomeração. Um funcionário na entrada da loja, tirando a temperatura dos clientes e funcionários. Por mais que muita gente esteja agindo com cautela, desde o início da pandemia, mais de 15 mil denúncias referentes à segurança e saúde do trabalhador já foram recebidas pelo Ministério Público do Trabalho. A procuradora do MPT, Cláudia Soares, explica que diversos pontos são abordados nas fiscalizações do MPT, que ocorrem inclusive virtualmente. E o que nós estamos averiguando durante as inspeções virtuais? Notadamente, a concessão e o uso de equipamentos de proteção individual, a qualidade desses EPIs, além de se empregadores e investigados estão efetivamente implementando as medidas de proteção coletiva, sanitárias e administrativas para evitar a contaminação de trabalhadores pela Covid-19 no ambiente de trabalho. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o MPT e a Justiça do Trabalho se uniram e destinaram R$10 mil para que uma cooperativa de reciclagem comprasse uniformes novos e EPIs para os funcionários. No Rio Grande do Sul, no município de Santo Ângelo, uma ação civil pública foi ajuizada para que auditores fiscais tivessem acesso a todos os equipamentos de proteção necessários. E no Rio Grande do Norte, o órgão recomendou ao governo do estado que providenciasse itens de proteção para os trabalhadores das áreas da saúde e da segurança pública. Dentro desse contexto, desse cenário, é importante também ressaltar o papel do trabalhador que denuncia ao Ministério Público do Trabalho as situações de saúde e segurança vivenciadas ou a inadequação dessas condições por meio da página do MPT, www.mpt.mp.br, ou por meio do aplicativo Pardal. Mesmo em meio à pandemia, o Ministério Público do Trabalho não para e continua buscando soluções para assegurar o trabalho digno. Um exemplo são as mediações via internet. Muitos trabalhadores não param durante a crise. Parte deles são essenciais e necessitam de atenção para que corram menos riscos. Os sindicatos têm papel importante nesse apoio por representarem esses profissionais. Essas entidades muitas vezes precisam de apoio de órgãos como o MPT e, por isso, ambos não podem parar no enfrentamento de irregularidades e na busca por melhores condições de trabalho. A alternativa encontrada para assegurar a saúde de todos foi a realização de mediações online. Em uma delas, no Rio Grande do Norte, o MPT garantiu adicional de insalubridade em grau máximo a servidores da saúde enquanto durar a crise. O papel do Ministério Público, a nossa avaliação foi muito positiva, né? A gente conseguiu arrancar uma mediação para conflitos que já existem, já são históricos na saúde entre os trabalhadores. No caso dos servidores da saúde no Rio Grande do Norte, a pandemia coincidiu com um período de negociações para convenções coletivas, o que deixou a categoria apreensiva. Os governos, as prefeituras, né, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, eles não têm nenhum interesse em negociar nada com os trabalhadores. Então, para a gente ter uma negociação coletiva, geralmente a gente tem que
forçar um movimento, uma greve, uma paralisação, né? E esse é o desafio que a gente está tendo, né? Porque com a pandemia a gente tem uma série de medidas, né, para tomar quando vai fazer algum tipo de atividade de rua, que tem a ver com distanciamento, com uma proteção. Já em Pernambuco, também mediação virtual, o MPT, após pedido do Sindicato dos Rodoviários do Estado, conseguiu reverter demissões. O procedimento em si restou exitoso, com um acordo que previu a reversão das cerca de 3.000 demissões ocorridas no setor e a aplicação dos termos da medida provisória 936/2020, com a consequente redução de salário de jornada nos meses de abril, maio e junho e a estabilidade no emprego até o mês de setembro do corrente. No dia seguinte, as empresas continuaram a demitir. E com isso, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação contra todas as empresas, pedindo cancelamento e o cumprimento da mediação que foi feita. Essas situações deixam ainda mais evidente a relevância dos sindicatos, bandeira levantada pela campanha Maio Lilás, que conscientiza sobre a importância da atividade sindical, em especial dos instrumentos de negociação coletiva, como lembra o procurador do MPT, José Laíso Pinto. É preciso lembrar que a negociação coletiva reveste de grande importância para a sociedade, pois ela evita que o conflito existente entre o capital e o trabalho transborde para questões limítrofes como a greve, que repercute na vida de todos, atingindo muitas vezes quem não faz parte das categorias profissional ou econômica envolvidas no litígio. A seguir, STF define Covid-19 como doença ocupacional. Você vai saber como essa decisão impacta o trabalhador. E você vai ver agora como a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera a Covid-19 doença ocupacional, beneficia o trabalhador. Albano se recuperou da Covid-19 após 14 dias de repouso. Foram 4 dias de febre, né, e muita dor nas costas, palpitações no coração e 100% do olfato, né, e do paladar, que eu praticamente não comia, fiquei 4 dias sem comer também, perdi totalmente o apetite. Por causa da doença, ele precisou ser afastado do trabalho às pressas. Hoje, graças a Deus, curado, nos sintomas praticamente eu não tenho nenhum sintoma, não sinto nenhuma dessas oscilações, né, de febre, nem dor, que era muita dor no pulmão. Para proteger trabalhadores como Albano, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a MP 297, decidiu que o novo coronavírus pode ser caracterizado como doença ocupacional, independentemente de trabalhador comprovar que tenha contraído a doença em razão da atividade exercida. O ônus da prova nem sempre recai sobre o trabalhador, porque em muitos casos a atividade é de tal modo uma atividade de risco que sujeita o trabalhador em níveis excessivos ao risco. E desse modo, ocorrendo a doença, a responsabilidade do empregador é objetiva. Os ministros do STF também liberaram a autuação de empresas pelos auditores fiscais do trabalho. A MP 927 havia suspendido essa atribuição, que estava então restrita apenas à atividade de orientação. Quando nós estamos num período pandêmico, todos os trabalhadores brasileiros estão sujeitos ao risco biológico Covid. E vai ser a medida da prevenção adotada por cada empresa que vai colocar esse trabalhador numa situação de risco com algum controle e uma situação de risco totalmente descontrolada. Com a decisão, o empregado regido pela CLT passa a ter direito a benefícios do INSS como auxílio-doença a partir do 15º dia de afastamento e também o direito à estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno ao trabalho, a chamada estabilidade acidentária. É importantíssimo até para não contaminar outros funcionários importantes também dentro de uma empresa, dentro de um setor, e evitar a chegar a uma internação a hospitais e entender que isso faz parte também desse cuidado contra o coronavírus. Fica também um alerta para o empregador. Afinal,
A saúde da empresa também depende da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras que fazem parte dela. A última pesquisa do IBGE sobre trabalho infantil mostra que 2.400.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Esses dados reforçam a necessidade de combate a essa prática, que pode aumentar durante a pandemia. Infância perdida. De criança, comecei catando latinha nas ruas, carpindo lote, vendendo pastel, vendendo chuchu na rua. Traumas difíceis de serem superados. O pessoal descia todos os dias, crianças. 5 horas da manhã tinha criança descendo com a bota acima do joelho para ir cuidar, cortar capim, colocar capim para as vacas, né? Esses depoimentos traduzem alguns dos prejuízos causados pelo trabalho infantil, que pode aumentar durante a pandemia de Covid-19. Com a crise pandêmica e mesmo depois da emergência sanitária, certamente nós teremos um incremento desses níveis de pobreza e extrema pobreza em nosso país, com risco forte de aumento dos casos de trabalho infantil, que já são bem elevados. Outra preocupação é a questão do trabalho infantil doméstico, já que as crianças estão mais tempo em casa, tendo que, e acaba auxiliando nas questões domésticas, não como tarefas educativas, mas assumindo responsabilidades, tanto de alimentar os irmãos menores, limpar a casa, fazer comida. Estela realiza estudos sobre trabalho infantil e diz que crianças e adolescentes estão ainda mais vulneráveis durante a crise do novo coronavírus. Com a quebra de renda que ocorreu com a pandemia, nós temos hoje crianças trocando trabalho por quaisquer produtos que lhes ofereçam. Assim, nós temos crianças trocando trabalho por alimentação, trocando trabalho por roupa, trocando trabalho por pouco ou nada de dinheiro. O MPT possui uma coordenadoria focada em combater o trabalho infantil. A Cor de Infância desempenha projetos como o MPT na Escola, que busca conscientizar sobre o tema e também fiscaliza. Em Serafina, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o órgão conseguiu na Justiça interromper o trabalho infantil em uma metalúrgica que utilizava mão de obra de adolescentes em atividades proibidas para quem tem menos de 18 anos. Durante a pandemia, o Ministério Público do Trabalho publicou uma nota técnica que estabelece a proteção de estagiários, aprendizes e empregados adolescentes. O documento pede aulas de aprendizagem à distância e o isolamento dos trabalhadores até 18 anos. Estamos falando do adolescente, tem direito à proteção integral e eles não podem estar expostos a riscos de contaminação, Isso é um trabalho difícil de se convencer. Para trazer visibilidade ao tema, o MPT lançou a campanha nacional contra o trabalho infantil com o slogan Covid-19. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Participam da ação o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Justiça do Trabalho. Vamos insistir nesse tema do Brasil sem trabalho infantil e agora também da proteção à infância numa hora tão difícil diante do novo inimigo que é o coronavírus. Entre as ações da campanha, os rappers Emicida e Drica Barbosa lançaram uma música e um clipe inéditos sobre o tema, intitulados Sementes. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. A causa foi abraçada pelos atores Bruna Ramu, Paulo Betti, Ernesto Piccolo, entre outros. Trabalho infantil é crime. É preciso união e compromisso de todos e de todas para erradicar de vez o trabalho infantil. Eu quero convidar todos vocês a abraçar essa campanha. Eu, junto com o Botafogo aqui da Paraíba, estou à disposição para que a gente possa alavancar cada vez mais essa campanha, a diminuir esse número do trabalho infantil. Para erradicar a exploração do trabalho infantil, denunciar pode ser uma arma e tanto. Pode ser denunciado pelo Disque 100, que é o canal nacional de denúncia de violações de direitos, e também
no site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br, e também nos conselhos tutelares, né, das localidades em que é verificada a situação de trabalho infantil. Esta edição fica por aqui. Outras notícias sobre as ações do Ministério Público do Trabalho estão disponíveis no site do MPT e nas redes sociais do órgão. Até o próximo programa. Tchau.